Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo mais uma vez que vocês tenham uma noite muito especial. Vocês recebam a visitação do Espírito Santo, vocês se alegrem nessa noite, vocês tenham um final de semana muito, mas muito próspero e vitorioso. O nome do Senhor venha ser glorificado na vida de vocês. Quero mais uma vez agradecer e muito a audiência de cada um de vocês, pessoas que têm sido fiéis diariamente, estando online comigo, ou então aqueles que não conseguem por causa do horário, tem o seu estudo, tem o seu trabalho, tem o seu compromisso, mas depois assiste quando tem um tempo, quando chega em casa, antes de dormir, na hora do almoço, indo para o trabalho. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês, abaixo de Deus, são os grandes agentes motivadores desse projeto, que graças a Deus tem abençoado muitas pessoas, porque falar da palavra de Deus é maravilhoso. É contagiante a gente falar da palavra do Senhor. Muito obrigado por cada um de vocês. Já compartilhem aí, compartilhem outras pessoas, porque isso tem alcançado pessoas que têm sido tocadas, têm recebido a palavra, têm sido abençoadas, e essa é a nossa função. Enquanto se usa a rede social para tanta bobagem, né, a gente se propõe a fazer da rede social um instrumento poderoso de pregação da palavra, de ensino pautado nas Escrituras, tendo todo o cuidado de não cometer qualquer tipo de heresia. Então compartilhem agora, curtam, né? Curtam bastante, comentem bastante, porque lembro a vocês que quanto mais se curte, se comenta, mais a postagem vai para uma posição de destaque na linha do tempo das pessoas. Então, a interatividade de vocês é muito importante para o sucesso dessa empreitada, ok? Quero também, antes de começar a falar da Bíblia, quero reforçar o convite a vocês. Amanhã e domingo nós vamos estar realizando algo tão que eu sonhava realizar na nossa igreja, que é a nossa primeira conferência missionária. Você vai receber muitas informações importantes sobre o que está acontecendo no mundo. E a nossa primeira conferência missionária vai ter pregadores de Deus, o pastor Paulo Moreira, um grande missionário da Assembleia de Deus de Chapecó, Itaguaí, um homem que tem história na Assembleia de Deus de Madureira, e também da missionária Eliana Zonzini, que é diretora da AMIPA. Ela vai trazer índios caracterizados para estarem conosco. E nós vamos realizar no sábado às 21h30 e no domingo às 18 horas, nós vamos realizar um grande festival missionário de quitutes. Nós vamos estar vendendo vários tipos de caldos, vários tipos de doces. Vamos estar vendendo cachorro-quente, vamos estar vendendo batata frita, vamos estar vendendo muita coisa gostosa, muita coisa boa. E toda a arrecadação vai para a nossa viagem missionária no mês de janeiro ao Equador, para ajudar a pagar nossas passagens. Então você que não pode viajar, você não pode ir, você pode contribuir com a obra missionária. Então amanhã você é meu convidado às 9h30 da noite, no final do culto. Se quiser vir às 7h30, ótimo. Vai participar com a gente da conferência. Mas, se não puder, a partir de 9h30 vamos estar nesse festival. E no domingo, às 8 horas da noite, estaremos, querendo Deus, realizando esse festival missionário de quitutes, de comidas, de coisas gostosas. E vai ser muito bom, um momento de comunhão, vamos nos alegrar juntos. Vai ser maravilhoso ter a companhia de cada um de vocês, tá bom? Muito bem, então vamos lá. O tema de hoje do nosso A Bíblia Responde é: o crente pode perder a salvação? Esse tema gera muita, mas muita polêmica, né? E eu primeiro quero trazer aqui um posicionamento doutrinário das correntes, e depois vou estar expressando dentro da Bíblia as minhas colocações relacionadas à situação, tá bom? Muito bem. Então, quando se fala em perder a salvação ou não perder a salvação,
a gente vai se lembrar de duas teologias principais, né? Poderia-se falar a respeito do pelagianismo, que foi trazido por Pelágio, que tem como principal doutrina que não houve pecado original, e o semipelagianismo também acredita um pouco nessa vertente, mas isso não está em voga agora, não é seguido pela maioria, então nós não vamos entrar nesse mérito nem do monegismo, nem de outros movimentos antigos, mas nós vamos resumir relacionado a dois movimentos. Um movimento do calvinismo, que foi introduzido por João Calvino, um teólogo francês, e seguido por vários reformadores, e o chamado arminianismo, que foi introduzido pelo teólogo holandês Jacob Arminius, não é? E há uma disputa, uma competição entre as duas correntes. O calvinismo tem cinco pilares principais na sua doutrina, né? Que é a respeito da depravação total, tá? Onde eles acreditam que o homem foi totalmente deturpado, né? O ser humano foi totalmente dilacerado, desfigurado espiritualmente através do pecado original de Adão e Eva, né? Eles falam a respeito da eleição incondicional, onde, segundo eles, Deus já escolheu quem haveria de se salvar, Deus já separou, já apontou as pessoas que deveriam ser salvas. Eles acreditam na expiação ilimitada, limitada, né? Onde Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, apenas por pessoas específicas. Então está bem ligado à questão da eleição ilimitada, né? Eles chamam de graça irresistível, dizendo que o homem não pode resistir à graça, aonde se a graça o alcançar, ele não pode suportar, a graça o transforma. E eles falam da perseverança dos santos, dizendo que aqueles eleitos conseguem perseverar até o final. Em compensação, os arminianistas têm uma visão diametralmente oposta à visão do calvinismo. Eles creem na eleição condicional. Isto é, Deus elege pela sua presciência lá de trás, ele elege aqueles que pela sua presciência, Deus observou que não negariam a Jesus, que teriam a fé na salvação, e por isso a eleição é condicional. A condição para a eleição visa a aceitação do homem da graça. A expiação para eles é universal. Segundo os arminianistas, a salvação, Jesus veio para salvar todos os homens, ok? Os arminianistas dizem que a graça é resistível, a pessoa então pode resistir à graça, pode dizer não para a graça, né? E aí o arminianista tem uma grande visão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio que o calvinista não pode nem ouvir falar. O arminianista diz que o homem tem a faculdade de decidir ou não se deve obter a salvação, se deve andar na salvação ou não, né? E ele fala a respeito da impossibilidade da perseverança, a perseverança como uma condicional. A perseverança vai acontecer através da fé, isto é, o homem pode cair da graça, isto é, o homem pode andar no caminho e desistir, e parar, e olhar para trás, ao contrário dos calvinistas que dizem que o homem vai perseverar porque ele é um eleito, ele não vai parar nunca. Então essa é a visão do calvinismo versus o arminianismo. Olha, não entrem nessa briga, é uma briga inútil, é uma briga idiota,
pessoas se xingam, pessoas se humilham, pessoas se degladiam por causa de visões de homens. Isso não vai mudar o nosso rumo da salvação. Pelo contrário, eu acho que isso traz mais confusão do que esclarecimento. Tem muita gente que está delirando pelo excesso de letras e não está vivendo uma vida de frutos, está vivendo muito a teoria. Ah, eu sou calvinista, eu sou calvinista, eu sou calvinista. Você pode perguntar, Bispo Eduardo, o senhor é calvinista ou o senhor é arminianista? Eu sou biblianista, ok? Estou criando uma nova categoria. Eu sou biblianista, tá? Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte, que o único ponto que eu estou de acordo com o calvinismo e que o arminianismo também acredita é a questão da depravação total do homem. O homem realmente, quando foi concebido com a semente do pecado, porque é uma herança recebida desde Adão e a Eva. E o homem por si só é miserável, pobre, cego, nu. O homem por si só recebe essa herança maldita de depravação da sua carne. Então, nesse ponto eu concordo com os dois, principalmente com o calvinismo, e o arminianismo sustenta que as crianças inocentes, sem maldade, sem a malícia, sem a consciência, as crianças herdam a salvação antes da idade da consciência, e eu acredito nisso também, que toda criança que morre antes da chegada da idade da malícia herda a salvação. Agora, com exceção desse ponto, eu me aproximo mais, embora deixe claro que eu não sou arminianista, mas me aproximo mais do arminianismo. Se não, vejamos, por exemplo, eles dizem que a eleição incondicional, Deus elegeu as pessoas e que a expiação é limitada. Deus derramou o seu sangue por determinado número de pessoas. Eu não consigo conceber isso. Por quê? Porque entra num pressuposto da predestinação. Eles acreditam na predestinação, isto é, Deus olhou para João e disse, você vai ser salvo. Deus olhou para Mariazinha e disse, você vai para o inferno. Deus olhou para José e disse, você entra para o reino. Deus olhou para Josefa e disse, não, você eu não quero. Eu não acredito nisso. Não tem amparo bíblico. Olha, tem vários textos que falam sobre isso. Por exemplo, Tito capítulo 2, versículo 11, vai dizer que Deus trouxe salvação a todos os homens. A palavra todos, ela é enfática, não é? João 3,16, que é o texto da Bíblia, Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A condição da pessoa querer crer é um condicional. Eu não posso acreditar na graça irresistível, onde eles dizem que a pessoa não tem como resistir à graça. Primeiro porque a Bíblia diz que Jesus só entra pela porta. Jesus não arromba o coração de ninguém. Quem entra pela janela é o diabo. Jesus fala em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu sentarei com ele comigo, serei com ele comigo. Jesus jamais vai arrombar o coração de ninguém. E tem um texto muito claro que quebra a graça irresistível do calvinismo, né? Que eu separei aqui de Atos 7:21. Diz assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então a graça não pode ser irresistível, já que o próprio personagem de Atos diz que aqueles homens resistiam ao Espírito Santo. Boa noite, Aleph. Boa noite, Cristina Oliveira. Boa noite, Analice Pereira. E então pode-se resistir ao Espírito Santo. Eu anotei aqui também, com relação à expiação limitada, que eles dizem que Jesus só derramou o seu sangue para um número limitado de pessoas, mas a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. É o Salvador de
todos os homens. Então não pode ser eleição incondicional, não pode ser expiação condicional, não pode. Ele não pode ter escolhido um grupo restrito. Mas, bispo, a Bíblia não fala de predestinação? Fala. Mas a Bíblia fala de predestinação no plural. Ele fala nos predestinou, nos escolheu. Isso se refere à igreja. A igreja é predestinada para o céu. A igreja é predestinada à vida eterna. Isso não tem como não falar. E eu separei vários textos que... por exemplo, 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, que diz: e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem. Claro, Armando, como é que eu não vou lembrar? O homem mais eminente de Varginha, Minas Gerais, Armando Carvalho, um grande advogado, um grande homem do direito. Deus abençoe a tua vida, Armandão. Muito bom ter você aqui online, aí, direto de Varginha. Então, ele veio trazer salvação a todos os homens. Está aqui. O texto está claro. 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. E aí eu penso, então para que a gente evangeliza? Eles dizem, não, evangeliza para alcançar os eleitos. Que negócio é esse? Se Deus já escolheu as pessoas, para que nós vamos evangelizar? Para que nós vamos fazer missões? Para que nós vamos levar o amor de Deus? Perde o sentido. Se já está definido quem vai ser salvo, quem não vai, perde-se o sentido totalmente. Não, é para ir até os eleitos, é para onde os eleitos estão. Não, o Espírito Santo vai lá e toca nos eleitos, já que a graça é irresistível, segundo eles. E aí você pergunta, pode-se perder a salvação? Dentro do que eu entendo biblicamente, sim. Eu vou citar para vocês pelo menos 10 versículos que dão base à visão nossa de que nós podemos perder a salvação. Eu separei aqui 10 versículos e eu vou dizer para vocês onde estão esses 10 versículos. Mateus capítulo 24, do versículo 11 ao 13, no seu final vai dizer, esse é um dos versículos mais importantes, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar, isto é, tem que manter a batida todo dia, tem que estar vigilante todo dia, porque do contrário Jesus não diria em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se a pessoa já foi eleita, a pessoa não precisa vigiar, ela já está com a vida eterna garantida, vocês concordam? E outra coisa, essa questão de já foi escolhida é um perigo muito grande, porque o cara pode achar que pode fazer o que quiser. Não pode, porque é escolhido, foi regenerado, não vai querer pecar. Isso é um perigo muito grande. Cuidado com esse tipo de teoria. Mais textos. João 15,2 diz que o ramo ligado à videira, se não produzir fruto, pode ser cortado. Então conheceu a verdade, mas depois andou para trás. Atos 14, 22 diz que nós temos que permanecer confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Então, vocês têm que permanecer firmes, tem que continuar caminhando, tem que perseverar, tem que vencer o pecado. Perseverem, fiquem firmes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Sereis salvos se retiverdes a palavra tal qual vô-la preguei. Sereis salvos, vírgula, se retiverem a palavra tal qual vô-la preguei. É necessário reter, é necessário guardar, é necessário obedecer, é necessário segui-la diariamente, porque a nossa vida espiritual não tem depósito. Tem mais textos que eu separei aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21 a 23, a vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Permanecer firme na fé.
Tem mais textos. 1 Timóteo 4, 1, 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela doutrina de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a nossa própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos, e etc, etc, etc. Outro texto que fala sobre isso. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Persevera, não para, não retrocede, não desiste, continua regando a tua salvação. Não, justamente, Rosilene, pergunta sobre a predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre procede? Não. Não, porque eu estou dando vários textos bíblicos que nos mostram que se a gente não perseverar, se a gente não prosseguir semeando na nossa vida com Deus, se a gente relaxar, se a gente dormitar, se a gente não vigiar, se as nossas lamparinas não estiverem acesas, segundo Mateus 25, o noivo vai chamar para as bodas e nós vamos ficar para trás, e as prudentes vão na frente, tem que estar sempre ligados. Hebreus 3,6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Até o fim. Hebreus 6, 4 ao 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha que texto claríssimo. A Denise Carvalho está perguntando se aqueles que apostataram da fé podem ser salvos. Olha, segue esse texto. É muito difícil. A gente não pode dizer impossível, porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas é muito difícil um homem que apostatou da fé voltar para o caminho da salvação. Muito difícil. Praticamente impossível. Mas quem sou eu para fechar a porta do céu para essas pessoas, tá? E Hebreus 10, 26 e 27 diz: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, esses textos e muitos outros vão nos ensinar que pode-se sim perder a salvação. Deus não seria um Deus injusto de mandar Jesus derramar o seu sangue para um grupinho de pessoas. E essa teoria, essa visão, ela é seguida por mais de 80% da igreja, principalmente a igreja pentecostal. Tem algumas igrejas históricas que creem no calvinismo, como é o caso de muitos batistas, os presbiterianos, os luteranos, os anglicanos, né? Agora, outras categorias de igrejas, como os assembleianos, os pentecostais, Comunidade, Nova Vida, os metodistas, as igrejas neopentecostais, creem, tem uma visão mais aproximada do arminianismo. Lembrando que eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou biblianista, deixo isso muito claro, e eu, por ser biblianista, lendo a Bíblia, entendo que o homem pode sim perder a sua salvação. O Tiago fez uma pergunta aqui, e a pergunta do Tiago é a seguinte: gente, compartilha aí para mais gente, curte, compartilha, vamos mais e mais divulgar isso. Bispo, um evangélico que comete regularmente algum dos 7 pecados capitais, sem se arrepender, perde a salvação? Olha, querido, Romanos vai falar muito no capítulo 3, 4, 5 sobre ser escravo do pecado. E ser escravo do pecado independe se é pecado capital ou não capital. Não é pecado, não existe pecadinho nem pecadão, não existe pecado grande nem pecado pequeno. Se é pecado capital é porque é pecado. Então, se a pessoa ela é escrava do pecado e não consegue se libertar do pecado, ela pode sim perder a salvação. Tá? Agora, é claro que os calvinistas vão dizer: mas tem aqueles que nunca conheceram Jesus, esses nunca foram salvos. É verdade. Tem gente que nunca conheceu Jesus, fica 3 anos, 4 anos na igreja,
5 anos na igreja, 10 anos na igreja, né? E não são salvos porque não se regeneraram, porque não houve justificação nem regeneração dessas pessoas. Essas pessoas não tiveram encontro pessoal com Jesus, elas estão na igreja, mas estão se enganando, elas não tiveram uma experiência salvífica com Cristo. Essas não vão ser alcançadas nem pelo calvinismo, nem por arminianismo. Elas têm que ter uma experiência com o Salvador Jesus. Louvo a Deus pela vida do meu irmão, presbítero Leonardo. Um beijo, mano. Obreira Denise Carvalhais, minha ovelha Cristina, minha ovelha Tiago, grande Kelly de Campo Grande, Davidson Caleb, então são fiéis aqui, o Saulo, nosso amigo presbítero Saulo da Relicário, pessoas que estão todo dia ligadinhos aqui comigo. Alexandre Momento Jovem, um abraço, Alexandre. Tiago Campos de Araújo, grande Tiago, esposão da Evelyn. Robson Senna, um dos maiores músicos da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E temos aqui também mais pessoas, agora não estou conseguindo visualizar. Mas é isso. Então, gente, nós podemos sim perder a salvação. Você tem que todo dia vigiar, alimentar a tua vida com Deus, oração, palavra, jejum, adoração, louvor. Tem que estar regando todo dia para que você não possa ficar para trás. Não se esqueça que só será salvo aquele que perseverar, até o fim. Do contrário, nada feito. Ok? Espero ter elucidado as dúvidas de vocês, né? A Rosilene Batista está dando uma sugestão de tema, né? A Rosilene está dando aqui o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom, Rosilene, vou seguir a tua sugestão, viu? Vou seguir. Vou adotar esse tema para amanhã. Amanhã nós vamos adotar o tema, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então anota aí na tua agenda, porque vai ser quente, que é o único pecado imperdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E amanhã eu vou falar sobre ela, luz da Bíblia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva lá, Bispo Doutor Eduardo Cândido, está postado no meu perfil do Face, na minha linha do tempo, está lá pedindo para você se inscrever. Entra no YouTube e se inscreve, Bispo Doutor Eduardo Cândido, que você vai ter acesso a todos os meus vídeos de pregação, de ensino, de palavra, né? Tá falando aqui a Kelly, tem tema para outro estudo, devemos guardar o sábado? Tá bom, vou também em breve abordar. Obrigado, Kelly, por sugerir o tema sobre o sábado. Mas amanhã eu vou falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, para você ter cuidado de não cometer, né? O Fábio, meu grande amigo Fábio, que tem me auxiliado nessa missão, está perguntando aqui, ó, o que é blasfêmia sobre o Espírito Santo? Fábio, você que não perde uma, que é o meu parceirão, segure a curiosidade até amanhã. Amanhã você vai saber o que é blasfêmia com o Espírito Santo. Segura aí. Armandão, um grande abraço. Gente, beijo no coração. Aguardo vocês amanhã na primeira conferência missionária, às 19h30. Se não puder, 19h30. Vamos ter o Festival Missionário de Quitutes. Toda a renda revertida para a nossa obra missionária, onde nós vamos comprar Bíblias para as pessoas que estão internadas em centro de recuperação. Vamos evangelizar índios. Vamos levar ação social para as comunidades carentes de Guayaquil. Vai ser uma grande bênção. Nos ajuda. Eu vou botar agora uma arte no Face. Compartilha, convida pessoas, marca pessoas, para amanhã a gente estar fazendo com que esse festival, que visa a viagem missionária, seja um grande sucesso. É a próxima, sim, Fábio. Amanhã o próximo tema é o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe.